Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui, já caminhando para um final de semana, mas voltando aqui, saudade de vocês, para junto com vocês refletir mais uma vez na palavra de Deus, amém? A nossa reflexão de hoje vai ser no Evangelho de São Lucas, né? E lembrando aqui, você que às vezes não sabe, naquela época que Jesus andou por aqui, já tinham médicos, tá? E Lucas era um médico. Então, nós vamos entrar nesse mérito aqui mais um pouquinho. Mas, em primeiro lugar, quero pedir a você a gentileza de dar o like. Ou se não gostar, ao final da live, você pode dar o dislike. O que importa para o YouTube é o seu like ou dislike. Se você der o like, ele vai recomendar para mais pessoas. Esse vídeo vai ir mais longe. Se você der o dislike, você está dizendo que não gostou do conteúdo. Quando você dá o like, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que você reconhece o conteúdo como não ofensivo e não agressivo. Mas se você der o dislike, você está avisando para o YouTube que isso não te interessa. Então, você não receberá mais notificação e o YouTube também diminui a recomendação para muitos, ok? Então, do jeito que você fizer, o YouTube vai te agradecer, que você estará ajudando o YouTube a trabalhar com os vídeos, não meu, mas de todos que você verem. Você dá um like ou dislike. Like não é dinheiro, não estou aqui com finalidade monetária, eu não peço dinheiro para ninguém. Vocês que têm me acompanhado aí já têm visto isso. Não peço dinheiro para ninguém e também não apresento religião para você. Nós estamos aqui para fazer reflexão. Reflexão sobre Deus, aquele que é nosso Pai, que nos criou e que nos deu o dom da fé, porque a fé não é eu que quero ter a fé é dom de Deus, sabia? Então, vamos refletir hoje na palavra de Deus do Evangelho de São Lucas, como eu já disse, e vamos ler no capítulo 7, a partir do versículo 18. Lembrando você que quando Jesus chega aqui no capítulo 18, quando Lucas escrevendo essa mensagem, ele chega aqui no versículo 18 do capítulo 1, nós lendo o anterior, nós vamos ver que um determinado momento, antes desse momento aqui, tudo no capítulo 1, você pode ir lá no primeiro versículo, Jesus tinha curado um enfermo, liderado, um dos soldados de um centurião. Centurião é porque ele tinha centenas de soldados debaixo de suas ordens. E ele estava com um dos seus soldados fora de serviço e muito mal. E a gente vê aqui que aquele centurião, ele era um líder, ele chefiava um grupo de soldados que estava sob seu comando, mas ele tinha piedade, ele teve dó do seu soldado, ele teve piedade, ele quis para o seu soldado o melhor que uma pessoa pode ter material, que é a saúde. E ele sabia que Jesus era a resposta. Então ele foi até Jesus e Jesus mandou ele voltar para casa, que depois ele ia lá para curar o soldado. Aí ele falou com Jesus a seguinte frase: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, basta dizer uma só palavra, meu criado ficará salvo.
Jesus falou, vai, grande é a tua fé. E falou para todos que estavam ao redor, que não tinha até aquele momento encontrado tão grande fé no meio daquele povo que estava seguindo ele ali por a Judéia, Jerusalém, Samaria e todos os caminhos, a aldeia que ele andava. Ele não tinha encontrado nenhum que tivesse tamanha fé igual aquele centurião. Mais um pouco na frente, no mesmo capítulo 1, Jesus ressuscita um jovem, uma mãe viúva, que tinha só um filho, aquele filho dela morreu. E agora ele estava sendo levado para a sepultura. E na porta da cidade, ao sair da cidade, levando aquele corpo, encontrou-se com Jesus. E a mãe daquele jovem chorava muito. E Jesus chegou perto dela e falou, não chores. E mandou parar com o esquife e chegou na beirada do esquife e falou para aquele jovem, moço, levanta-te. E ele ressuscitou e já falando com todos ali. E nós vamos agora, no versículo 18, encontrar João Batista, que era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus. João, conhecido por muitos estudiosos da palavra de Deus, como a voz que clamava no deserto, né? A voz que clama no deserto. Então, João veio na frente de Jesus 6 meses e Deus usou João para pregar numa maneira diferente, anunciar que o evangelho tinha chegado, anunciar que Jesus já tinha chegado. E agora João saiu falando uma única palavra, palavra de arrependimento. Arrependei-vos que o reino de Deus é chegado entre vós. A mensagem de João era dura e era só de arrependimento. E naquele deserto ele vivia diferente de todos os pregadores. Ele alimentava também diferente. Ele vestia diferente. Ele vivia no deserto e ali pregando a palavra de Deus, as pessoas ouvindo falar daquele profeta, porque ele era um profeta, iam até ele para ouvir da palavra de Deus. Eles acreditavam que João verdadeiramente anunciava a palavra de Deus. Então diz aqui a palavra de Deus que João teve um momento que ele batizava as pessoas que se convertiam a Deus, ele batizava, e o batismo de João era para arrependimento de pecados, o batismo de João, daquela época. Mas ele avisou para todos que chegavam dele, que eu batizo-vos com água, mas virá outro que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Né? Ele anunciava que Jesus, o batismo de Jesus, o dele era batismo de arrependimento, mas o de Jesus era diferente. Era o batismo com o Espírito Santo. É um batismo de salvação das pessoas que já tinham conhecido ele como o único Salvador. Então, João que conviveu com Jesus, João que batizou Jesus, quando Jesus deixou o exemplo para tudo. Deus enviou Jesus para pregar o evangelho para mim, para você, não com palavra, mas com a vida dele, em prática de vida. E Jesus é a referência para
tudo que você procurar. É exemplo para tudo. Jesus precisava ser batizado? Claro que não. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus. Ele era, é e sempre será o Filho de Deus e Deus, mas era porque naquele tempo ele andava por aqui. E agora, chegando a época de Jesus entrar no campo de anunciar o evangelho, que era a si próprio, ele tinha que obedecer. Quando eu me batizo e você, nós estamos dando um sinal para Deus que nós cremos nele e obedecemos. É uma ordem do Senhor Deus que sejamos batizados nas águas. E Jesus, como João Batista pregava o batismo nas águas, agora Jesus veio para deixar o exemplo de ser batizado nas águas. Então, quando Jesus aproximou de João para ser batizado, João disse para ele: tu vens até a mim, eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. E ali ele foi até João, e João o batizou. E quando levantou Jesus da água, glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo desceu sobre Jesus à vista de todo mundo, mas ele tinha que tomar uma figura, e ele desceu na figura de uma pomba. E Jesus, que já era cheio do Espírito Santo, ali ele testemunhava, o Espírito Santo testemunhava para aquele povo que ele era na vida de Jesus. Essa foi a razão que Deus enviou do céu o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba que pousou na cabeça de Jesus. Essa pomba era a figura do Espírito Santo que encheu a vida de Jesus homem para aguentar, levar o meu e o seu pecado e trazer tão grande salvação para nós. Jesus, Deus, não precisava de receber o batismo com o Espírito Santo, mas o Jesus homem sentiu-se necessário e o Pai o batizou com o Espírito Santo ali, quando foi levantado das águas. Então, meu amigo, minha amiga, agora nós vamos refletir num detalhe que você vai pensar comigo e vai refletir também. João tinha discípulo, porque ele veio na frente e pregando o batismo de arrependimento, mas ele ganhou discípulos que continuou seguindo, ele era um profeta, continuou seguindo ele pela trajetória dele. E num determinado momento, João, eu não pesquisei esse detalhe, mas parece que ele estava preso. E ele chamou os discípulos e mandou que eles fossem até Jesus. Olha, primo de Jesus, conhecia Jesus de perto, de conviver, de batizar Jesus. Mas nesse momento aqui, João demonstrou ter dúvida de Jesus. Quero chamar a sua atenção, que muito me chama a atenção também, é que quando Deus usa você, quando Deus é com você, os primeiros a ter dúvida do teu ministério é a tua própria família, dentro da própria igreja que você congrega. Você sabia? Então, vamos descobrir juntos? João, primo primeiro de Jesus, pregou o batismo que Jesus estava trazendo, batizou Jesus, mas olha aqui, ele teve uma dúvida.
Diz assim a palavra: João manda saber quem é Jesus, o título. E disse assim, a partir do versículo 18: Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Os discípulos de João estavam seguindo Jesus também, porque eles sabiam do que Jesus estava fazendo para o povo. E eles foram até João e anunciaram, contaram para ele: ó, tá lá o Jesus curando enfermo, ressuscitando mortos, curando vista dos cegos, dando ouvido aos surdos. E João, parece que naquele momento, ouvindo falar de tantos milagres, entrou uma dúvida: mas Jesus é tudo isso? É conjectura minha, é pensamento meu, opinião minha. Acredito que ele pensou, mas meu primo Jesus está fazendo todas essas maravilhas. Eu penso, a minha opinião é que ele pensou isso. Não estou afirmando. É uma reflexão, compreende? Então, eu penso que ele teve dúvida, porque diz a palavra no versículo 19 que João, chamando a 2 deles, dos seus discípulos, enviou-os ao Senhor Jesus para perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Então, João, que anunciou que Jesus havia de vir batizar com o Espírito Santo, fazer maravilhas, agora ele se encontrava num momento que ele não estava junto com Jesus, nem vendo aquelas coisas. Ele estava num momento bem longe de Jesus naquela hora, e chegou os discípulos e anunciaram para ele os milagres que Jesus fazia. E ele, depois de uma boa reflexão, ele mandou que 2 discípulos da sua confiança fossem perguntar para Jesus se era ele, né, o Filho de Deus que haveria de vir, ou se tinha que esperar outro ainda. Então, olha como que Jesus respondeu para eles. Quando aqueles homens chegaram junto dele, chegaram junto de Jesus, disse-lhe: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, na presença deles, olha o que diz o versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas doenças, moléstias e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então respondeu, aí depois que Jesus curou a muitos, deu vista a muitos cegos, curou moléstias colocadas por espíritos malignos, ele manda eles irem e contar para João. Então lhes respondeu: Ide, contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar dele. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus agora chama aqueles 2 homens e manda eles dar a resposta que João mandou buscar. João mandou perguntar se ele era aquele que haveria de vir.
Ele não respondeu simplesmente, eu sou. Naquela mesma hora, Deus, o Pai e Jesus curou multidão ali. Todas essas coisas, enfermidade, tudo que a palavra fala aqui, Jesus fez na vista deles. Agora, o interessante é que Jesus não falou, vai e fala para João que eu sou aquele que haveria de vir, que eu sou filho de Deus. Não, vai e conta para João que tem visto e ouvido. Aí que eu penso que João teve dúvida. Ele não tinha motivo de mandar fazer essa pergunta para Jesus, porque ele próprio anunciou Jesus antes de Jesus chegar. Ele tinha que tão somente crer que Jesus havia chegado. Mas ele teve, no meu ponto de vista, na minha opinião, uma dúvida: será que esse Jesus, meu primo, é ele que está fazendo tudo isso? É uma opinião minha, a palavra não diz isso. Mas Jesus deu a resposta mostrando que ele era quem haveria de vir e o que ele fazia. Mandou eles dar a resposta do que tinham visto, ouvido. Então, meu amigo, minha amiga, não basta conhecer Jesus. Conhecer a história de Jesus é fácil. Ler a história de Jesus é fácil. Mas nós temos que conhecer, não é a história de Jesus. Nós temos que conhecer o Jesus da história. E parece que para João, naquele momento ali, houve um momento de fraqueza, porque ele conhecia o Jesus da história, mas ele teve um momento, sim, de dúvida. Eu penso que ele teve um momento de dúvida. Por quê? Sabendo que aquele que ele anunciou haveria de vir, eu penso que ele deveria ter falado para ele, olha, vai lá, veja meu primo anunciando aquilo que eu vos anunciei, diga para ele que antes dele chegar, eu já estava sabendo que ele ia vir. Eu também preciso de um milagre dele. Ele deveria estar longe de Jesus e ele deveria ter. Eu preciso de um milagre dele, eu quero estar mais perto dele. Não, ele mandou perguntar o que eu já disse aqui para você. Meu amigo, minha amiga, nós temos muito cuidado, porque às vezes eu posso conhecer Jesus, provar da tão grande salvação, mas eu posso me ausentar para longe de Jesus e a fraqueza da carne pode me trazer dúvida se eu estou certa ou errada no que fiz anterior, no que eu mesma preguei anteriormente, ou que eu refleti com você anteriormente. Então, meu amigo, minha amiga, tudo que eu quero, junto com você, é chegar mais perto de Deus, conhecer mais de Jesus, porque quem mais duvidou de Jesus a princípio do seu ministério foi seus próprios irmãos biológicos e irmãs biológicas. É outra promessa que eu estou devendo para os meus inscritos, trazer aqui o nome de cada um deles, porque está tudo muito claro na palavra de Deus. O tempo passou, não dá mais para continuar a reflexão, mas o Espírito Santo está aí com você, vai continuar levando revelações ao teu coração. Leia todo o versículo, capítulo 1,
do Evangelho de São Lucas. Aprenda mais com o Espírito Santo. Vamos chegar mais perto de Jesus. Amém? Meu amigo, minha amiga, eu quero vos lembrar de novo do like ou dislike, o que você achar que o YouTube merece para trabalhar. Amém? Vamos orar? Amado Deus eterno Pai, caminhando aqui para um final de semana, nós estamos, ó Deus, diante de Ti, mas queremos chegar mais perto de Ti. Não queremos duvidar, ó Deus, que o Senhor Jesus já veio e está aqui conosco, porque o Senhor desceu da cruz à sepultura, mas o Senhor ressuscitou, e vivo na presença de muitos, o Senhor Jesus subiu ao céu. Não queremos crer no Senhor de ouvir falar ou de anunciar, mas queremos chegar mais perto de Ti, sentir o Senhor mais de perto. Queremos Te clamar e sentir a Tua resposta. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos dê a oportunidade de estar firmes com o Teu amado Filho Jesus até a chamada do nosso CPF. Quando a nossa senha for chamada, Jesus, não permita que sejamos deixados para trás. Porque muitos já teve com a senha na mão, mas voltou para o final da fila e perdeu a sua vez. Muitos já teve com a senha na mão, não perdeu a oportunidade de salvação, mas está longe de Jesus nesse momento. Eu, Pai, quero chegar mais perto de Jesus e tudo que eu quero é que meus inscritos que estão aqui e que todos que visualizarem esse vídeo cheguem mais perto de Ti. Amado Deus e eterno Pai, eu te peço, Pai, já caminhando aqui para esse final de semana, te agradecendo pela semana que iniciamos na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque continuamos crendo que o Senhor ressuscitou e vivo está, e que muito breve vamos morar com o Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa as crianças, os adolescentes, abençoa os jovens, abençoa, Senhor, todos que estão nesse momento, atravessando um momento difícil na sua vida, um momento de tribulação, um momento de enfermidade, porque nós vemos aqui na Tua palavra, Senhor, que o Senhor veio para curar os enfermos, dar vista aos cegos, dar audição ao surdo. Nós lemos na Tua palavra e queremos viver na prática o que o Senhor prometeu para nós. O Senhor foi no passado, há 2024 anos atrás. O Senhor é aqui agora. E o Senhor será para sempre com todos que crê e confiar no Teu poder. E te pedimos, ó Deus, que vai ao encontro dos encarcerados. Liberta, Senhor, de todos os malfeitos e dá transformação de vida àqueles que quiser receber. Meu Deus, meu Pai, abençoa nossos amigos, nossos vizinhos, todos que estão ao nosso redor. Abençoa a nossa família. Abençoa, Senhor, a todos, ó Pai, que estão nessa caminhada da fé, que nunca vá para longe de Ti. É tudo que te pedimos, Jesus. Dá-nos força para caminhar. Dá-nos saúde para andar e anunciar que o Senhor ressuscitou e vivo está, e que muito breve descerá nas nuvens para levar os que Te aceitou como único Salvador. É tudo que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga,
chegamos no final da semana. Desejo um ótimo final de semana aí para todos. Estamos caminhando já para o final. E um abraço para todos os meus inscritos, para você que vai se inscrever. Conte com as minhas orações. Deus os abençoe a todos. Amém? Jesus te ama.